Oi, 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 oi! Vamos lá para mais um vídeo. Agora eu quero falar sobre uma coisa com vocês. Agora não, né? Hoje, porque eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia, mas eu vou postar em outro dia. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre um curso que eu estou tendo na igreja, né? Tá sendo uma terapia para os jovens que quiseram participar, foram vagas limitadas, e nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito. Eu não sei se vocês já viram sobre, eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra do livro. E então cada semana é um propósito que você descobre sobre a sua vida, e aí são 40 dias de devocional para você descobrir o seu propósito em Deus. E eu queria falar com vocês sobre, deixa eu achar aqui a minha anotação, sobre o desafio do dia 22, que falou muito comigo. Eu tô sem o livro aqui, eu tenho ele físico, eu não sei onde está. E aí eu acabo lendo pelo celular PDF ou escutando pelo YouTube, que o meu pastor mandou também no grupo. E aí eu queria falar sobre o desafio 22, porque ele falou muito comigo, que ao final do capítulo ele vem com uma frase para você refletir, um versículo para você memorizar e uma pergunta. E aí na reflexão eu escrevi, depois de refletir sobre a frase, eu escrevi assim, que tornar-se semelhante a Cristo consiste na transformação do caráter e não mudança de personalidade. Então, galera, isso aqui era o que estava escrito no livro. Tornar-se semelhante a Cristo consiste na transformação do caráter e não mudança de personalidade. E me pegou muito essa frase, porque a minha vida inteira eu sempre falei que caráter não se muda. Aí Deus veio, ó, eu mudo o seu caráter. Eu tiro tudo que há dentro de você e coloco o caráter de Cristo. E aí eu anotei assim na minha reflexão: devo permitir que Cristo tenha liberdade de moldar o meu caráter para que seja como o dele, para que no dia do arrebatamento sejamos imagem e semelhança. E essa anotação que eu fiz eu achei muito forte, porque dizem que no arrebatamento nós não iremos mais nos conhecer, assim, né? Ver e se conhecer igual nós nos conhecemos hoje em dia. E aí eu pensei, cara, é claro, pensei em nada, ó, Deus tá me revelando isso agora. É claro que nós não vamos nos conhecer, porque se nós, para nós estarmos no reino do céu, nós temos que ser como Cristo, a imagem e semelhança. Então, quando nós chegarmos no céu, seremos todos iguais. Por isso que nós não nos reconheceremos, porque seremos como Jesus, todos iguais. Captou o manto aí da tua casa? E nossa, gente, essa revelação foi bem da forte, né? Quando eu anotei isso aqui, eu não tinha pensado em nada disso, não. Só tinha pensado mesmo em ser imagem e semelhança de Jesus, na questão de ter sido bom e não só ter feito o bem. Porque apartai-vos de mim, eu não vos conheço, né? Não adianta as obras que você tem feito. Se você não é como Cristo, tchau, o reino do céu não é para você. Você não vai entrar e ver o trono celestial e andar nas ruas de ouro. E aí, o versículo que ele traz é 2 Coríntios 3,16, que diz assim: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como ele.
e refletimos ainda mais a sua glória. Então, se a gente se permitir, ontem eu estava lá na terapia dos jovens, e aí uma coisa que o Senhor falou comigo é que primeiro nós conhecemos Jesus, depois Jesus nos conhece. Na questão de que, obviamente, o Senhor já nos conhece. Já sabe tudo, o ontem, o hoje e o amanhã. Mas na questão de que nós achamos que nós não temos Jesus. Aí nós aceitamos Jesus. Então, para eu aceitar Jesus, eu preciso conhecer. Então, eu o conheci. E depois que eu conheci Jesus, Jesus me conhece. Por quê? Porque ele vai começar a trabalhar em mim. Eu entendo assim, essa frase que veio na minha mente ontem, enquanto as pessoas falavam. Eu conheço Jesus, e aí depois Jesus me conhece, porque Jesus começa a me transformar. E aí é conhecendo quem eu sou, a minha personalidade, que Jesus começa a me desconstruir e a mudar o meu caráter para transformar no caráter de Cristo. E aí, como fala aqui, eu vou até abrir esse versículo um segundo. Vamos abrir 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Já estamos no 10. Uma coisa que eu aprendi, que eu quero muito praticar um dia, quando eu tiver mais recursos, aprendi não é uma coisa que eu estou consumindo, um tipo de conteúdo que eu estou consumindo e estou gostando bastante. Queria trazer para cá, é o do Douglas Gonçalves, do Jesus Copy, onde ele faz ali os devocionais. E aí até tem aqui, eu coloquei, trouxe o meu porta-canetas, tenho aqui a minha Bíblia, água, tem alguns post-its que eu trouxe também, e o meu caderninho que eu escrevo as coisas. E aí eu gosto quando ele aparece na câmera e ele tem uma câmera mostrando aqui a Bíblia dele, ele grifando. Então, acho isso bem legal, quero fazer um dia. Vou escolher essa estábua aqui, ó. Tô focando. Amarela, pra gente ler, então, 2 Coríntios 3. Vamos ler inteiro. Será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Forte, tábua de coração humano, porque o Evangelho está dentro de nós. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Então, a confiança em Deus é por meio de Cristo. Não que possamos Gente, eu não enxergo de longe, cara. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Porque sem Deus não somos nada. No caso, isso eu tô falando, tá, gente? Eu não tô lendo, não. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, que foram os mandamentos. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés.
por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o mistério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o mistério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se des... Gente, eu acho que nessa palavra não, cara. Ah, 3:18, não é 3:16. Ah, tá. Achei que eu tinha aberto na palavra errada. Contemplasse o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Ou seja, somente Cristo tira as nossas vendas. Mas, não, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, deixa eu grifar. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, muita coisa aconteceu, né? A gente vê no Velho Testamento. E o Novo Testamento, na verdade, é a vida de Jesus, as cartas de Paulo, as igrejas e o arrebatamento. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento traz muito isso, sobre como antes chegar a Deus, o santuário era representado por alguém. E hoje não. Está escrito aqui que quando nós encontramos Jesus, o Senhor, ele tira as nossas vendas. Então não há mais pano, não há mais nada que nos cubra mediante a ele. E todos nós que com a face descoberta contemplamos, ou seja, desnudados, a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, a partir do momento que nós estamos completamente sem máscaras, nós estamos mostrando a verdade, quem nós somos e quem o Senhor é em nós, nós somos transformados. E é onde o Senhor muda o nosso caráter. E aí a pergunta era, o que eu precisava, o que eu preciso, né? Quais características eu preciso mudar para me parecer mais com Cristo? E eu respondi, sem dúvidas, a humildade, paciência e julgamentos são as características que mais preciso de mudança. Porque muitas vezes uma briga gigante interna mental que eu tenho comigo mesma é de ser mais humilde. Gente, eu acho que isso é do ser humano, de comparação, de superioridade. E eu não gosto disso, eu não quero ser essa pessoa. Pelo menos hoje em dia não mais, não quero esse sentimento. Eu quero ser humilde como Jesus, eu quero compartilhar com o outro. E assim, gente, o meu ministério, o que o Senhor me chamou, eu preciso da humildade, entendeu? O Senhor vai me levar a lugares que só a humildade mesmo, sabe? Então eu quero ser uma pessoa igual a Jesus. Julgamentos, então, todos os lugares
Adivinha o que aconteceu? Calma aí. Isso mesmo. Acabou a bateria do meu microfone. Ainda bem, abençoado seja Deus, que acabou no final do vídeo. E, gente, o microfone tava preso no meu colar, então por isso que ficou fazendo o vídeo todo. Mas o que eu tava, tô até conferindo, né? O que eu tava usando assim pra finalizar é como a gente entra nos lugares, julga mentalmente já, julga o corte de cabelo, julga a roupa, julga o sapato, julga tudo. E isso é uma coisa que eu faço muito, muito mesmo. Então, o Senhor tem que mudar isso em mim e a paciência, que antes eu era muito explosiva, hoje em dia tô bem melhor. Mas eu sinto que novamente eu estou perdendo um pouco da minha paciência às vezes. Então é algo que eu peço para o Senhor, mais paciência e que nós possamos ser fortificados no Senhor, como eu deixei aqui, Coríntios 2, 2 Coríntios 3 e o desafio 22 do livro Uma Vida com Propósito, para que nós possamos ser completamente libertos e transformados em Cristo Jesus, para que as vendas dos nossos olhos sejam arrancadas, para que quando ocorra o arrebatamento nós possamos ser identificados à imagem e semelhança do Senhor. Que a graça e a misericórdia dele esteja sobre a vida de vocês, que vocês possam ter uma semana extremamente abençoada e abundante e que a graça dele esteja convosco todos os dias de sua vida. Um beijo e foi um prazer trazer mais uma palavra para você.